Cadê o. Aqui a gente tá. Fazer a segunda aqui. Cadê? Botar a música. Cadê? Vamos lá, gente. Vamos chamar pessoas aí para ver a história do pastor Isaac. Aumente aí. Manda um aviãozinho aí para as pessoas. Boa noite, graça e paz. Fabi, Pastor Vitor. Pastor Vitor é sucesso demais. É, Fabi, esse cabelo é outro nível. Rafinha, gente, marca aí pessoas. Manda um aviãozinho aí para vir mais gente. Cadê Isaac? Acho que Isaac foi dormir. Do que ele. Valeu, Manu. Vamos lembrar disso aí. Isso, gente. Inscreve no meu canal, porque tá bem pertinho das 1000 pessoas. Eu preciso que vocês estejam no meu canal, porque depois eu vou fazer transmissão lá também. E lá vai ser melhor fazer no canal no YouTube, ok? Todo mundo que tá aqui, se puder se inscrever no meu canal no YouTube lá, Pastor Abraão, por favor. Beleza? Vou chamar ele aqui. Cadê Isaac? Tô achando ele não. Isaac, cadê você, Isaac? Ok. Então, pessoal, se inscreva aí para nos ajudar a aumentar o número para que a gente possa fazer transmissão também pelo canal, ok? Glória muito bom mesmo. Que bem. Você já está me vendo, né? Cadê, rapaz? Acho que você vai ter que sair e voltar de novo aí, porque não está entrando, não. Então, é melhor você sair e voltar de novo. Tá bom. Vai, sai, volta de novo, que tá tudo escuro aí. Aí você volta de novo, ok? De vocês lá no meu canal no YouTube, lá, por gentileza, se inscreve lá para a gente fazer uns trabalhos bem legal aí também, fazer transmissão ao vivo lá, ok? Outra coisa... Beleza. Pega o aviãozinho aí, gente, manda aí para mais pessoas que precisam vir nessa noite, nesse momento. Então, você, ótimo, voltou tranquilo, som legal, beleza aí, bom demais. Pastor Daniel aí perdeu, diabo velho, eita. Minha tia Marta entrou aqui, Perilho mandou uma pergunta aqui também, quer ver? Rapaz, tem muita coisa para você, viu? Cara! Eu sei que você vai fazer os agradecimentos aí, eu queria também que você trouxesse uma palavra daquilo que Deus tem colocado no teu coração para a vida das pessoas. Mas Manu contou aqui que você trocou o nome da tua esposa, cara. Como foi isso, hein? Não, e da conferência profética aqui. O Peri está falando da conferência profética que você participou. Como foi esse negócio aí? Conta. Cara, a conferência profética, tá assim, cara, foi muito interessante, porque eu me lembro que isso também foi no ano de 2009, foi no ano de 2008, que foi o ano da Escola de Ministro. O Gilson Lima colocou os olhos em mim, né, e ele disse, me deu uma palavra, né? E ele disse que ia me treinar. Só que assim, eu amei e tal, eu já estava, de uma certa forma, eu já estava bem intenso, né, ministerialmente falando, no meio dos jovens, eu estava pregando em muito evento de jovens, muita coisa mais voltada para os jovens. E o Gilson olhou para mim e disse, Deus falou comigo. Aí não, o Gilson estava em São Paulo e o Gilson me ligou. Na verdade, ele ligou para a secretaria da igreja. Cara, isso foi muito interessante. E ele pediu meu telefone. Ele disse, qual o nome daquele para a secretária? A secretária passou meu número. E ele me ligou, ele disse, Isaac? Eu disse, sim. Eu disse, quem é? Ele disse, é o Gilson. Eu disse, Gilson de onde? Ele disse, não, Gilson Lima. E eu disse, que brincadeira é essa? Não, ele disse, não, é Gilson Lima, o profeta. Eu disse, cara... E eu querendo entender quem era, porque Gilson Lima tá ligando para Isaac Silva.
Não tem nada a ver, né? E ele disse que Deus deu uma visão para ele. Ele estava em Guarulhos. Eu acho que foi em Guarulhos. E Deus tinha mostrado a ele o meu rosto. E ele estava indo para Campina Grande fazer uma conferência. Uma conferência que queria que eu participasse. Cara, e eu fiquei, eu digo, amém. Mas aí eu digo, eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, isso não é justo, não. Na minha cabeça, isso não é justo, não. É alguém tirando onda. E nem liguei. Eu acredito que uma semana depois ele me ligou de novo. Ele disse, rapaz, quero conversar com você. Aí marcou uma reunião lá no Paulistano. Cara, e eu fui. Quando eu cheguei lá, tava ele, o Herênio, o Ranilson Jefferson, que tá lá Vixe, só os profetas. Tava a Patrícia, que era do ministério que vocês faziam parte. Sei demais. Patrícia, o Getúlio também participou nesse tempo. O Tiago lá do Rio de Janeiro, que depois foi para Zabelê. E eu. E assim. E o pastor Moacir. Aí, cara, ele fez essa conferência, né? E a conferência, assim, eu ministrei, começou numa terça-feira, e eu ministrei na quarta. E assim, eu acredito que dali foi como um start para o meu ministério, né? Porque assim, eu fui pregar, cara, eu vou te dizer um negócio assim, sabe como você vai pregar e você dizer, cara, eu não sei nem o que pregar para esses caras. Mas assim, só que Deus é simples, né? Então eu levei uma palavra lá e eu não, vamos dizer assim, eu caí na graça da igreja, do povo, e foi levantada uma oferta que eu nunca imaginava ganhar na minha vida. Generosa. Assim, foi um negócio assim, estrondoso. Então, a conferência começou na terça, da terça para o domingo, Abraão. Eu saí, aliás, da quarta para o domingo, que eu ministrei na quarta, eu saí com o pessoal me abençoando mesmo, sabe? Foi um negócio assim, espetacular, sabe? Sobrenatural mesmo. E um favor, uma graça. E Gilson me contou essa história. Quando ele me contou, eu disse para ele, cara, mas tu tem certeza? Ele disse, eu sei o que Deus me mostrou, nunca mais esqueci disso. E ele disse, isso vai ser como uma nova fase, um novo tempo na sua vida, no seu ministério e tal. E assim, foi algo sobrenatural mesmo, sabe? Foi uma oportunidade. O pessoal está dizendo aqui que não lembra da administração, não. Lembra da baguilha que estava aberta. Que foi isso? Passa essa! Passa essa! Ei, passa essa! Eu não me lembro quem foi. Eu não me lembro se foi o Gilson. Não, eu esqueci de fechar o zíper, bicho. Cara, eu tava nervoso. Eu tava tão nervoso que eu tava pretinho, mano. E, Abraão, eu acho que foi o Gilson. Não vou me lembrar quem foi. Eu sei que alguém foi lá e fechou. Fechou literalmente. Ficou na frente e fez. Zum! Aí eu disse, irmão, é ao vivo, não liga não. Aí pronto. Aí... Foi o Gilson. O Gilson foi isso mesmo. Então, assim, a fogueira o quê? Era para ser fornalha. A fogueira, a história de uma fogueira. Qual que é essa? Rapaz, você fez coisa, hein? Isso é negócio de Benedito. Cara, foi 15 anos, foi de 2002, 2003, até 2010 eu fiquei em Campina Grande, né? Quase 2010, foi isso mesmo. Fogareiro, é? Fala do fogareiro. Não, você tem que contar essa. Aí todo mundo da turma aí tá sabendo e você não vai contar para o pessoal. O pessoal tem que dormir rindo hoje à noite. Essa do fogareiro foi na Batista Shalom, lá na igreja do pastor Sêmio. Eu acredito que quem me convidou foi até o Cleone, se eu não me engano.
Cleon teve um evento de missões. E Cleon parece que era o líder da Secretaria de Missões. E eles estavam homenageando o Jussier. E eu estava pregando empolgado. Eu acredito que foi a primeira igreja que eu preguei de um porte maior, né? A igreja de Sêmio, naquele tempo, lotada, a Batista Shalom Central, lotado no evento. E o Cleon me levou. E, cara, eu comecei a pregar, Aí eu contei a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha, né? Aí eu comecei a contar Era Cleanto, né? Hã? Cleanto. É Cleanto, né? Cleanto. Isso, Cleanto. Aí, cara, no meio da administração, eu esqueci, fugiu. Sabe quando foge da sua cabeça? A fornalha fugiu. Aí eu disse, fogareiro. Pronto. Em vez de eu dizer fornalha, eu disse fogareiro. Aí assim. E a resenha não era nada. A resenha, para onde a gente ia. Levanta-se. Ou era eu e Wanderson, ou era eu, Wanderson e Vanedi. Então, para onde a gente ia, só ia nós três. Aí pronto. Aí, Pérez disse que Gilson ficou uns 5 minutos apontando, e tu não via nada. Foi isso mesmo. Não, e a resenha não foi nada. A resenha foi que, durante o evento, né, aquele negócio todo, o mover lá, tá. Aí no final, no último dia, a gente fez uma reunião, né, e aí Gilson agradecendo, aquela coisa toda. O evento tinha superado as expectativas. O pastor Moacir, feliz da vida no tempo, o pastor Moacir era o pastor da igreja. Aí Gilson olhou e disse, cara, mas graças a Deus que eu fui rápido. Quando Deus me mostrou aquela baguia, aquele fé, eu fui lá e fechei. Aí todo mundo olhou para mim, né? Porque na minha cabeça ninguém tinha percebido. Negão. Aí pronto. Aí pronto, foi só isso aí mesmo. E a oferta de Vanedi? Uma oferta que tirou para ele. A oferta para Vanedi, como foi? Foi, cara, o Vanedi. O Vanedi sempre ia comprar com a gente para todo lugar, né? Aí ele recebeu um convite para ir pregar em um lugar aí. E se eu não me engano, foi um dos primeiros convites dele e tal. Aí ele, cara, vocês vão comigo, tal. Eu disse, vamos. A gente foi. Vamos animar ele, tal. Aí foi. Vanedi pregou, eu acredito. Eu ainda me lembro a mensagem. Ele pregou sobre fé. Tá aquele negócio todo. E Vanedi, ele é bem metódico, tal. Aí eu olhei para Vantes, eu disse, Vantes, vamos dar uma oferta a Vanedi? Vantes disse, bora. Eu disse, tu tem tudo no coração para dar? Aí Vantes disse, eu não tenho nada. Aí Vantes olhou para mim e disse, tu tem quanto para dar? Eu disse, cara, vamos dar 5 centavos. Aí Vantes não concordou. A gente pegou um envelope. E a gente tudo jovem. Quando terminava a pregação, a gente sempre chegava junto dos outros, né? Cara, e aí, foi bom. O que é que tu achou? Aí eu disse, a gente pegou os 5, colocou dentro do envelope 5 centavos. Ou foi 25 centavos. Abraão, aí eu disse, cara, que palavra, cara. Muito bom, Vanedi. Cara, bênção demais, maravilhoso. Cara, inclusive a gente sentiu no coração aqui de te dar uma oferta. Aí Vanedi já ficou meio assim, né? Cara, foi. Aí entregamos a oferta a ele. Nesse momento que a gente entregou, o que aconteceu? Eu acho que alguém nos chamou e Vanedi foi no banheiro.
Só que na nossa cabeça, quando ele chegasse em casa, que ele fosse abrir o envelope, ele ia ver e aí ia virar onda, né? Só que ele foi no banheiro e olhou quanto tinha. Cara, aí ele olhou, fechou o envelope e ficou quieto. Aí disse, cara, Deus falou comigo, voltou do banheiro, Deus falou comigo. Vou levar vocês para lanchar. Beleza. A gente foi. Aí estamos todo mundo comendo, Vanedi. A gente conhecia Vanedi. Vanedi pediu um hambúrguer lá, bem caro. Bem caro. Vanedi. Eu até olhei assim, Vanedi comprando um hambúrguer desse preço. Mas beleza. Ele disse, cara, agora eu vou pagar uma oferta que Deus usou vocês para me dar. Aí abriu o envelope. Aí a Vanedi olhou bem sério e disse, oxe, que safadeza de tora é essa? 25 centavos, né, irmão? Então eu vou fazer o seguinte, eu tô indo embora. Vocês dois ficam aí e pagam a conta. O Vanedi deu linha na pipa. Ficou eu e Vanderson para pagar a conta. Rapaz, que história interessante. Aí não. Para fechar, para você me trazer uma palavra aí, ministrar. Qual foi o chute que tu desse no culto de oração? Cara, misericórdia. Qual foi esse chute? Essas histórias aí já estavam enterradas, cara. Era para ter esquecido isso aí. Isso eu não. Tá me queimando. Não. O projeto dos bastidores da fé é justamente isso, contar a sua história, né? Contar o homem de Deus que você é e um professor de excelência do Rema, né? Que nós temos. Aí, não, foi interessante, porque assim, o pastor Jess, eu acho que ele foi um dos pioneiros, né? Em Campina Grande. Ele começou a diminuir as luzes, praticamente apagar as luzes, deixava tudo um ambiente bem, praticamente escuro, né? No culto de oração, pá. Aí, cara, nesse dia a gente tava todo mundo lá no culto, aquela coisa toda, o pastor Jess diminuiu as luzes. E tinha um irmão, que eu não posso contar o nome, que era um negócio assim, quando começava a unção, o irmão já caía, né? Já caía na unção, aquele negócio. E eu olhava assim, eu disse, peraí, deixa ele comigo, tu vai ver se ele vai cair mais. Aí, beleza. Aí, quando começou aquele negócio todo, o irmão caiu. Aí eu cheguei para Vanedi, eu acho que, eu não me lembro se foi Vanedi ou foi Vanedi. Eu disse, Vanedi, fica vendo. Ele vai ser curado agora. A irmã tá lá e eu dei um circular na igreja, pá. Quando eu fui chegando perto do irmão, eu fechei os olhos. Bem pertinho, né? Pá. Aí fui fazer que tava andando, pum! Dei um chute nas costas do irmão. E o irmão, não, senhor, irmão, só que nisso o diácono tinha visto que eu tinha falado para Vanedi. Quando eu dei um chute com o irmão, o diácono bateu aqui nas minhas costas e disse, eu sei o que você fez. Aí, não, e a resenha não era nada. A resenha era que ele disse, ou você me dá uma coxinha todo dia, ou eu vou contar o pastor Jess. Só pode ser do Zé Pinheiro essas resenhas, viu? Não, Zé Pinheiro foi top. Amém, aí daí você saiu daqui, depois que passou por tudo isso, aí foi morar em Arco Verde. Fui morar não, o Guto mandou. Não, porque a questão foi que
terminei a escola de Por que ministro. Guto mandou tu ir embora, hein? Por que Guto Cara, mandou tu ir eu embora? terminei a escola de ministro e eu fui conversar com o Guto, né? Eu disse, Guto, cara, eu tô. Porque é Campinas. Eu disse, cara, Guto, eu terminei a escola e Campina Grande tem muita gente boa, né? E, cara, eu preciso avançar, eu tenho um propósito, tal. E Guto já me conhecia, né? Porque minha avó trabalhou muitos anos na casa do Guto, na casa da mãe do Guto. Então, o Guto me conhecia um pouco. Aí Guto disse, cara, vamos fazer o seguinte, tem algumas igrejas menores, tal, que eu posso te indicar, e você vai crescendo, e conforme você vai amadurecendo, você vai sendo projetado, tal. Aí eu disse para ele, não, eu disse, beleza. Ele disse, eu tô com as viagens, e quando eu voltar, a gente volta a conversar. Aí, beleza, aí Guto viajou. Aí eu, tranquilo. Só que essa minha conversa demorou quase 6 meses para mim conseguir falar com o Guto de novo. Porque ele era supervisor, então ele viajava muito, né? Ele viajava constantemente. Aí, quando eu voltei para conversar com ele, eu disse, Guto, cara, a gente tinha conversado tal. Ele disse, cara, quem falou muito bem de tu foi o Tony, o pastor Tony, lá de Arco Verde e tal. Porque na escola de ministro, na aula de ministrando a palavra, eu tinha dado uma palavra para o pastor Tony, né? E pastor Tony, a gente tinha convivido um ano na escola de ministro. Aí Guto disse, sim, só que minha proposta era fazer alguma coisa no ministério. Aí Guto disse, não, no ministério tem muita gente nesse momento, não dá. Aí ele citou Arco Verde, ele disse, cara, eu posso falar com o Tony, você vai lá, dá uma olhada na terra, sonda lá, e vê o que Deus fala com você. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, o pastor Tony foi como um pai, né, para mim. Tratou muito bem. Eu preguei num evento lá dele, foi muito top, tal. Aí conversei com o Guto de novo, e disse, Guto, eu tô com um desejo de ir lá para Arco Verde. E eu disse o pastor Tony que ia. E ele disse, cara, fica ali. Se tu quiser ir, se o Tony tá de boa, por mim também. Ele disse, porque pelo menos lá vai ter alguém que te acompanhe. Eu disse, não, tranquilo. Só que assim, eu acredito, eu não sei se o pastor Tony acreditava que eu ia mesmo. Aí, cara, eu já voltei, quando eu terminei a conversa com o Guto, eu vendi algumas coisas que eu tinha aí, né? Peguei minha moto, ainda me lembro como se fosse hoje. Peguei minha moto, amarrei uma caixa aquelas caixas de plástico que eu tinha, coloquei minha mala dentro, minhas coisas em minha moto. A mesma moto que Rafael andava. A mesma moto que Rafael gastou combustível. A mesma. Aí chegou lá em Arco Verde. Aí cheguei lá em Arco Verde. Aí fui trabalhar, fui ajudar a igreja lá de Buíque, que é uma igreja que fica 25 quilômetros de Arco Verde lá. Né? Passei quase 8 meses lá. Nesse percurso, eu já estava noivo. Aí nesse percurso que eu fiquei lá ajudando a igreja, eu sofri tua noiva é de lá, de Arco Verde. Quem? Não. Ela é de Campina Grande também, era lá do Zé Pinheiro. Sim, você nem contou que tinha trocado o nome dela, não foi? Manu pediu para você contar, você não contou. Mas vai, continue. Aí, o que aconteceu? Eu peguei nesse percurso, eu sofri um acidente de moto. Bati num infeliz de um bêbado que estava parado no meio da pista. Cara, bati num bêbado. E o bêbado caiu para um lado dizendo, eu tô vivo. E eu dizendo, e eu? Aí não, beleza. Aí, Abraão, vai ouvindo. Aí assim, nesses 8 meses que eu fiquei lá em Buíque, lá nessa região, eu fiquei fazendo um trabalho na rádio, né?
uma rádio da cidade lá, só que eu não estava trabalhando, então o dinheiro acabou. E aí eu sofri esse acidente. Aí voltei para Campina Grande para me tratar. Ah, Voltei, me o negócio tratei, foi sério. tô falando sério, me tratei, Não, eu digo que porque a pancada foi séria. foi na perna, né? Foi uma pancada na perna. Aí beleza, me tratei. E tem dois colegas meus aí que eles trabalham com ar-condicionado. Aí eu pedi para eles me ensinarem. E eles disseram, que você precisar. Aí começaram a me ensinar, né? E foi muito complicado porque eu estava com a perna machucada, não conseguia subir, não conseguia fazer algumas coisas e tal. Mas aí aprendi. Eu voltei Hum. para. Quando eu. Aí passei mais ou menos 3, 4 meses. Voltei para Arco Verde de novo. E eu acredito que o pastor Antônio achava que eu não ia voltar. Aí voltei. Quando eu cheguei em Arco Verde, eu comecei a trabalhar lá com um rapaz também que trabalhava com refrigeração. E fui Ah, desenvolvendo, né? Aprendendo. Aí casei, casei nesse percurso e minha esposa foi para morar em Arco Verde comigo. 8 meses depois, o pastor Tony ia sair de Arco Verde e uhum. foi assumir a igreja de Ribeirão Preto, que foi no tempo, foi nesse mesmo percurso, nesse tempo, foi quando você foi dar aula lá. Sim. Aí eu me lembro até o que você pregou, você falou muito, falou sobre batismo no Espírito Santo. Aí beleza. Aí a gente veio, aí o pastor olhou para mim e disse, eu estou indo assumir a igreja de Ribeirão Preto. Ele disse, pastor, Deus falou comigo para me servir, seja onde for, né? Aí ele disse, eu disse, cara, se eu for, eu vou. Ele disse, tu vai mesmo? Eu digo, vou. Ele disse, então, já está feito. Falei com minha esposa, a gente vendeu tudo que a gente tinha, veio para Ribeirão Preto, para auxiliar, ajudar o pastor, né? E estamos perseverando lá até hoje, até agora, servindo o pastor Tony, né? Desde 2010, já estamos em 2020, né? Desde 2010. Então, desde 2010 que a gente está trabalhando. Entre Arco Verde e Ribeirão Preto, já fazem 10 anos. Faz 8 anos que a gente assumiu, que o pastor assumiu lá em Ribeirão Preto, né? E E está desenvolvendo. você mora onde aí? Eu moro em Ribeirão Preto. Sim, porque você está falando lá em Ribeirão Preto, eu pensei que era uma Não, cidade é porque vizinha. eu tô em outra cidade, eu tô em Campinas fazendo um curso, entendeu? Ah, tá. Mas assim, eu tô lá em Ribeirão Preto hoje, então por isso que aí eu vou entrar dentro daquilo que eu tenho como mensagem de Deus para a nossa vida hoje, né? Então, voltando ao começo, para que o pessoal entenda a importância, quero falar sobre a importância da igreja na vida de uma pessoa mesmo, né? Porque, por exemplo, para algumas pessoas a igreja é uma mudança de religião, é um socorro para o seu casamento, a igreja ou Deus vai se apresentar de várias formas, né, dentro da necessidade daquela pessoa na estação que ela está vivendo. Mas para mim, na minha vida, particularmente falando, a igreja foi um socorro para a minha vida. Né? Porque, por exemplo, como eu te falei no começo, eu comecei falando, eu vim de uma cultura totalmente miserável. Né? A projeção da nossa vida era totalmente uma vida miserável. Então a palavra entrou e de fato veio nos transformando. A gente está 8 anos lá em Ribeirão Preto. Dentro desses 8 anos, eu trabalho no secular, né? Eu trabalho com refrigeração. E graças a Deus, porque eu trabalho. Então, o ano passado, eu comprei minha casa na cidade de Ribeirão Preto. Faz Uau! 8 anos que a gente já está lá. Então, assim, eu me lembro que quando eu estava aí, quando eu morava naquele ambiente, para conseguir uma bicicleta, comprar uma bicicleta, era algo tão distante que eu não conseguia nem ver. Mas a palavra, ela entrou no nosso coração e a fé entrou, né? A Bíblia diz que a fé chama a existência aquilo que não existe. Então, a fé entrou, enraizou e não mudou só a minha perspectiva de vida, mas mudou a forma como eu via, mudou, me transformou, me trouxe para uma vida de sobremodo excelente, né? Porque eu me lembro, Abraão, que eu até compartilhei no meu Facebook acho que essa semana, umas fotos do ambiente lá da cachoeira, né? O cara compartilhou e eu vi.
Então, assim, eu me lembro que era tão difícil algumas coisas, mas a palavra ela foi entrando e ela foi nos moldando, ela foi tornando possível algumas coisas para nós, né? E assim, eu não tenho como mensurar a importância da igreja local na minha vida, porque ela trouxe uma estrutura. Então, eu não tinha a gente não tinha um referencial de um relacionamento, de um casamento, né? Então, era tudo muito bagunçado, muito conturbado, né? Então, e a gente hoje está casado há 8 anos e graças a Deus, bem casado, Deus me deu uma esposa maravilhosa. A gente acabou de saber há praticamente um mês atrás, minha esposa está grávida, está vindo o nosso primeiro filho, né? Assim, cara, eu amo muito a igreja, eu amo muito a palavra. E eu sempre digo que nós somos o resultado dos livros que lemos e das pessoas que nos associamos. Porque embora a gente fosse muito brincalhão, muito tirador de onda, e graças a Deus que a gente era assim, mas a gente era sério quando para as coisas de Deus. Então, a gente nunca foi leviano nas coisas de Deus. Porque, por exemplo, se você fizer qualquer pergunta sobre o Negão Isaac, vai ter muita risada, mas a gente não tem um rastro de pecado, de coisa errada, Não, tem brincadeira, tem tiração de onda, não, Negão é divertido demais, mas não tem um rastro de coisa errada, sabe? A gente construiu uma vida, vamos dizer assim, mesmo saindo de onde a gente saiu, e eu te digo, não foi tão fácil, tu tá entendendo? Porque não por causa da igreja, não, mas porque tinha coisas que dentro de nós era um complexo mesmo. Porque, por exemplo, era loucura eu pensar que eu podia estar dentro de uma sala de aula, dando aula a pessoas que tinham um nível de informação maior do que eu. Era impossível. Né? E eu me lembro que eu orando em um determinado momento na minha vida, e Deus falou comigo pessoalmente, né? Deus disse, eu pego as coisas que não são para confundir as que são. E eu me lembro que quando foi o pastor Tony quem me licenciou, quem me ordenou e quem me indicou para professor, eu me lembro quando eu fui dar minha primeira matéria, eu orando, e eu disse, Senhor, mas como vai ser? Como eu vou proceder? E eu me lembro que Deus falou comigo, você só precisa ser você mesmo, porque a unção é minha, não é sua. E assim, quando eu fui dar minha primeira matéria, eu peguei, a diretora me apresentou, e eu me lembro de onde eu vim, né? Eu vi, era como se eu conseguisse ver todo o filme, de onde eu saí, o que Satanás tinha preparado para a minha vida, e Deus se apresentando. Né? Porque, por exemplo, eu sempre digo que, às vezes, nós pregamos Jesus para alguém, mas eu posso dizer de uma forma bem na minha vida pessoal, que o Wanderson na minha vida foi o próprio Jesus, porque eu via coisas na vida dele que eu sabia, porque sabia que havia falta na minha, que na minha não tinha. Então, para mim, foi muito impactante, sabe? Então, eu olhava para a vida dele, a forma como ele agia, a forma como ele amava Deus, a forma como ele servia ao Senhor, a forma como ele servia as pessoas, e isso foi me impactando. Então, e Deus foi construindo durante todos esses anos. Eu entreguei minha vida a Jesus acredito que no ano de 2003. Né? Não paramos. Então, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, porque, por exemplo, quando eu fui fazer o Rema, eu me lembro que alguém pagou. Foi até o pastor Elton, que é pastor aí na sede. Se eu não me engano, foi o cunhado do pastor Elton, então não vou me lembrar o nome dele. Não sei o que, Agra. Ele pagou. E eu conversando com ele, quando eu estava concluindo, eu agradeci, eu disse, cara, muito obrigado, tal. E ele olhou para mim e ele disse, cara, que bom que você terminou. Muitos alunos desistem no final, mesmo a gente pagando. E eu estou disposto a pagar a sua escola de ministro. E eu me lembro que eu olhei para ele e eu disse, cara, eu te agradeço de todo o meu coração. Mas até aqui, a minha fé, a sua fé, de uma certa forma, me sustentou. Mas chegou o tempo de eu caminhar com a minha própria fé. Então, a partir de agora, na minha escola de ministro,
eu decido pagar minha escola de ministro. Por quê? Porque eu não quero crescer um ministro deficiente. Agora você pode perguntar por que isso? Porque eu vinha de uma cultura onde de miserabilidade, onde todo mundo, de dependência de alguém, sempre dependendo de alguém, dependendo de um favor, dependendo de uma cesta básica, dependendo de um socorro do governo. Então, naquele momento, era eu quebrando mesmo uma casta, sabe? Uma cultura de miserabilidade na minha vida. Então, quando eu fui fazer minha escola, e eu disse, quando eu disse isso aqui para ele, eu disse, Senhor, e agora, como é que eu vou pagar? Porque eu não trabalhava. E Deus disse para mim, descanse e eu faço. E foi mesmo no ano onde eu, como eu contei, né, o Campinense foi para a Série B, e eu saía da escola de 10 horas, terminava a escola, pegava minha moto, trocava a roupa e ia para o estádio, vender cremosinho, pipoca e amendoim, e não desisti por nada, né? Então, a gente não foi uma trilha fácil, a gente decidiu não desistir, a gente decidiu fazer a vontade de Deus, a gente decidiu romper com algumas coisas, a gente decidiu entrar para dentro mesmo, pegar a palavra da fé, né, e correr com ela. O Scott Weber fala muito sobre isso no livro dele, né? Se você soubesse o que estaria por trás da sua montanha, você falava com ela. O Mark Hanks fala sobre isso também no livro dele, né? Então, Abraão, a gente construiu uma vida, vamos dizer assim, ainda que a gente não tenha uma expressão tão grande dentro do ministério, mas eu sempre digo, a gente decidiu ser um ilustre, ainda que desconhecido, né? Mas um ilustre desconhecido. A gente está correndo com a palavra da fé, a gente não abre mão por nada. Então, a igreja local, o verbo da vida, o pastor Tony, essas pessoas que... Porque eu sempre digo, né? Você acreditar ou dar oportunidade a quem pode te oferecer alguma coisa é fácil. Mas você dá oportunidade a quem não tem muito para te oferecer, você olhando assim, não é tão fácil, porque você sabe do que eu estou falando. E o Gilson Lima me deu uma oportunidade, cara, eu, olhando direitinho, o próprio pastor Tony, né? Então, eu sou muito grato, né? Então, eu sou resultado das pessoas que eu me associei e resultado dos livros que eu li. Então, a gente pegava a palavra, a gente chegava da escola, a gente pegava aquilo que aprendeu e a gente ia estudar de novo. Eu tô aqui fazendo um curso, mas meus livros estão aqui, minha Bíblia está aqui. Por quê? Porque, independente de qualquer coisa, eu sei que a minha vida, eu dependo disso aqui, eu dependo da palavra, eu dependo do Senhor. Então, Deus me sustentou em Campina Grande, Deus me sustentou em Arco Verde, e Deus tem me sustentado em Ribeirão Preto. Como eu te disse, né? A gente comprou a nossa casa para a gente, onde eu vivi uma vida, uma infância, onde morava numa tapera, né? Onde todo ano a gente perdia tudo, e hoje eu consegui comprar. Aí você pode dizer, como? Só pode ter sido o Senhor. Então, se eu for tentar explicar de uma forma natural, não tem como. Então, por mais que a gente sempre foi brincalhão, mas a gente sempre pegou a palavra com tanta força, com tanta verdade. Então, eu sou muito grato, sabe, Abraão, pela igreja, por Deus, por tudo que Deus fez na minha vida, pelas essas pessoas. Porque, pelo Vanedi, pelo Wanderson, né? Porque a gente tá distante, mas, cara, a gente tá correndo com a palavra. Eu não sei, eu me lembro que eu voltei aí, eu estava aí um ano atrás e alguém chegou para mim e disse, cara, onde tu estava, cara, não sei o quê, nunca mais ouvi falar de tu. E eu olhei para ele e disse, eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia aqui, só que em um lugar diferente. Então a gente continua fazendo as mesmas coisas, correndo com a verdade da palavra. Então, eu sou o resultado, né, da igreja mesmo, sabe? Então, a igreja foi um socorro bem presente, né? Mudou minha vida. Na verdade, me deu uma identidade que eu não tinha. Então, assim, a gente correu com isso, aprendeu a palavra, temos ensinado nas escolas. E, para fechar, Abraão, as escolas que a gente tem passado, isso não é para glória nossa, porque na minha capacidade, se você conversando comigo, você dá para ver que eu sou uma pessoa muito simples, né? Muito simples. Mas pelas escolas onde a gente passou, gente, cara, eu digo sem ter nenhum peso. Liga para as diretoras,
conversa com ela, pergunta, que a gente passou e passou bem, deixou uma porta aberta, fez amizade, abençoou a igreja, abençoou o Rema, e quando a gente sai de lá, que a gente fechou, terminou esse ciclo, cara, que eu olho e digo, cara, só pode ser o Senhor. Não existe nenhuma capacidade natural mesmo. É algo sobrenatural mesmo. Tu tá entendendo, Abraão? É a unção. É a unção, não tem como explicar. Então, a gente decidiu acertar com o Senhor. Então, a favela não pôde me parar. As drogas se apresentaram. Eu não deixei elas me parar. A miséria e a pobreza se apresentou. Eu não permiti com que elas pudessem me parar. Então, nada para uma vida de quem quer. Né? Então, hoje, às vezes, algumas pessoas chegam para se aconselhar, conversar, e você sabe bem disso. Pensa que você não sabe, não entende o que elas estão passando, né? Mas, às vezes, você passou até por coisas piores, você olha e diz, cara, isso não é motivo para você abandonar a igreja, isso não é motivo para você abandonar o Senhor. Porque, por exemplo, quando, em alguns momentos da minha vida, quando né, eu vou contar esse pequeno testemunho, eu me lembro quando eu cheguei e a gente começou a trabalhar na igreja local, na igreja em Zé Pinheiro. Em um determinado momento, alguém chegou, eu trabalhava na igreja de criança, alguém chegou e eu era muito simples, né? Até na vestimenta, tudo, não tinha. E alguém olhou de baixo para cima e disse, não vou deixar meus filhos hoje. E eu sabia que aquela pessoa não ia deixar por causa da minha aparência, sei lá, por algum outro motivo. E, para mim, naquele tempo, foi frustrante. E eu me lembro que eu chorei, aquela coisa, né? E tudo. Só que assim, Deus falou comigo, persevere. Anos depois, Abraão, anos depois, e eu nem precisava disso. Aquela mesma pessoa subiu no púlpito, a gente já tinha, vamos dizer assim, já estava construindo uma vida sem problema, firme no Senhor, né? E aquela pessoa chegou e disse, eu quero pedir perdão a fulana, a Isaac, por causa disso, por causa daquilo. Naquele momento eu procedi errado, né? E assim, e por que eu estou te contando isso? Porque, cara, ninguém pode parar, ninguém para ninguém. As pessoas se param só, mas ninguém para ninguém. Então, nada me parou, mano. Nada me parou. Nada. Não tive que mudar para agradar ninguém. Eu melhorei minha vida. Por quê? Porque hoje eu represento uma instituição. Hoje eu represento um ministério de uma forma mundialmente falando. Né? Porque o ministério não é só Campina Grande. O ministério é mundial. A escola é mundial. Então, eu tive que mudar algumas coisinhas por causa da posição que eu tenho hoje. Então, hoje eu respondo não só por minha vida, mas eu também respondo pela vida de uma igreja, né? A gente, de uma certa forma, a gente tem uma influência, né? O pastor Tony é o pastor presidente, mas eu estou junto dele, né? A mão dele está sobre mim. Então, se eu errar, de uma certa forma, vai refletir no pastor Tony. Então, hoje a gente tem um procedimento, vamos dizer, um pouco mais sério em muitas coisas, mas a gente ainda é o mesmo Isaac que saiu daí, só que mais maduro. Tu tá entendendo? Então, mas o coração continua o mesmo, né? E foi tirando o que não presta e colocando o que presta. Abraão, eu estava vendendo coxinha aí em Campina Grande, né? Como eu te contei. E uma vez alguém me pediu um suco de manga. E eu dei o suco àquela pessoa. E aquela pessoa tomou o suco. E na mesma hora ela começou a colocar o suco para fora. E ela olhou para mim, né? Ela disse, cara, o que é que tem nesse suco? Eu disse, no suco de manga tem manga. E ele disse, cara, tem leite nesse suco? Eu disse, tem. Ele disse, cara, eu não posso, eu sou intolerante à lactose. Naquele momento, Deus falou comigo, né? Deus disse, da mesma forma que o organismo dele reagiu, quando a lactose entrou, o organismo respondeu, colocando para fora, você deve fazer com o pecado, você deve ser intolerante ao pecado, você deve ser intolerante à coisa errada, você deve ser intolerante àquilo que não agrada a Deus. Quando alguma coisa se apresenta que não agrada a Deus, dentro de você algo tem que sinalizar, isso não faz mais parte de você. Então, miséria não faz mais parte de você, fofoca não faz parte de você, uma vida errada não faz parte de você. Tu tá entendendo? Por quê? Porque agora tem uma proteção dentro de você, é o Espírito da verdade.
que te guia, que te conduz, que te ensina, que te faz lembrar de todas as coisas. Então, nossa vida foi fundamentada nesses pontos. E a gente foi bem firme, como de fato estaca, firmou estaca, sabe? Para não deixar nenhum rastro. E não desistimos de nada. Então, 72 pessoas. Você está diante de alguém que teve tudo para desistir e eu não desisti. Se eu não desistir, você não pode desistir. Né? Então, eu sou muito grato, sabe, Abraão? Sou muito grato ao Gilson, sou muito grato à Silvia. Eu sempre faço questão de dizer, Silvia, eu tenho uma dívida de gratidão com você. Né? Eu sou muito grato ao pastor Gerson, né? Ao pastor Palhano. Cara, então assim, se eu for pontuar todos, talvez eu vá errar de uma certa... por esquecer. O próprio apóstolo Sérgio. Apóstolo Sérgio tem sido uma bênção na minha vida nesse tempo. Apóstolo Sérgio, por onde anda hoje, ele tem me indicado para pregar em igrejas. E, cara, eu estava em Goiás esses dias, que ele me indicou, porque eu dei aula lá na escola dele, a gente se conheceu e ele tem me indicado para vários lugares, né? Então, assim, eu digo, cara, só pode ser o Senhor. Abraão, não tem outra explicação. Tem que ser o Senhor. Então, assim, a gente está nessa aí. Eu acredito que Deus, o pastor João sempre diz isso, né? Deus galardoa corações. Então, a gente preservou nossa vida certa e a gente tem entrado em lugares onde a gente nem imagina. E amém. Acredito que é isso aí, para não falar muito. Amém, Isaac. Cara, que bênção, que noite maravilhosa, gratificante. E como você falou aí, que o pastor João falou, que o que é importante é o que está no coração. A gente vê teu coração, cara. Teu coração é maravilhoso. Talvez os olhos vejam algo muito simples, mas quando a gente olha pelo lado do espírito, os olhos espirituais, a gente vê um gigante espiritual, a gente vê um homem próspero, a gente vê um homem de sucesso, de exemplo. E literalmente é o que a Bíblia diz, né? Pegando os que não são para confundir os que são. Deus te levou aí para São Paulo, Ribeirão Preto, para pessoas serem impactadas com essa unção. A gente sabe que tem coisa grande para acontecer na sua vida. Amém. Essa história, isso que você falou não vai ficar só aqui. Isso tem que marcar a vida de milhares e milhares de pessoas. Sabe? Eu sei que está chegando o tempo de você voar mesmo, sabe? Deus te levando para lugares mais altos, mais longe. Existe um grupo que precisa ser chacoalhado por essa unção que está sobre a tua vida, cara. Amém. Nós te admiramos. Muito obrigado. Que exemplo, cara. Que exemplo. Cara, meu Deus. Que riqueza, cara. Vale a pena te ouvir. Vale a pena me ouvir. Obrigadão. Para mim foi uma honra. Nós eu preguei também na sua igreja, preguei a Ruth. Talvez você não se lembre, mas a Ruth me levou lá, a Ruth que está no Rio de Janeiro. Sim. E no tempo que você pastoreava ali no 40, né, naquela região ali. Encontrei a Ruth lá no Rio de Janeiro, dando aula no Rema. Ela soube que eu estava lá dando aula, foi para uma aula minha. Assim, tem que ser Deus. Que bênção. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes ainda na sua vida. Amém. E o povo de Campina Grande. Eu digo uma coisa, cara. A toda vergonha que a gente passa na nossa vida, a gente tá debaixo de uma ordem de dupla honra. Sabe? Amém. E às vezes Deus tira a gente de um lugar, sabe? E parece que a gente ainda não completou a obra. Algumas coisas aí que... Eu vou te falar. Deus tirou você de Campina Grande. E muita coisa ainda ficou faltando acontecer aqui em Campina Grande. Então Deus está te levando para esse lugar, ou já te levou para esse ambiente. E algo glorioso na tua vida ainda vai acontecer nesse ano. E Deus vai trazer você em Campina Grande para o povo ver. Né? Não é só ouvir falar. Né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Venha e veja. Muita gente ainda vai ver, sua família ainda, teus amigos, a tua origem, muita gente vai ver, cara. O homem, como Deus transforma uma pessoa que tem um coração inclinado para a palavra da fé. E, amém. Cara, muito obrigado mesmo. Foi uma riqueza na nossa live. Né? Eu sei que pessoas irão dormir hoje refletindo, rindo, chorando, mas elas... Esse é o propósito da nossa live, dos bastidores da fé. Trazer, mostrar
Porque muita gente te conhece no púlpito, te conhece como homem de Deus, né? A gente tem alunos aí, tem pessoas aí de São Paulo, aí, pessoas que estão nos acompanhando de vários lugares. Tinha gente de Uberlândia aqui também, né? Tem gente aqui de Pernambuco. Se o pessoal puder colocar a cidade aí para mim ir citando, né? Então tem gente de vários lugares aí, cara, e eu tenho certeza que essas pessoas foram ricamente abençoadas. Ricamente abençoadas. Então, essa é a proposta da nossa live, sabe, cara? Não é você montar uma mensagem pronta e trazer aquela mensagem. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero é a vida. Ó, Caetano, Pernambuco, São Caetano, Pernambuco, Catolé, Brasília, Maceió. Vou tentar falar aqui alguns, né? Que bem. Rafael tá botando Calcaia. Rafael é de uma pessoa. A não ser que seja... Mas é isso mesmo. Zepa. Olha o Zepa aí. Terra boa, né? Eita, e assim, Brasília, o pessoal de Brasília, Ribeirão Preto aí, ó, Campina Grande, Verbo Sério, tá aí. Guaratinguetá, deve ser sua esposa. Deve ser. Outra aí, Ribeirão Preto de novo aí, ó, Cabaceira, Gravatá, Pernambuco, Guarulhos, quem mais? Cochichola, Érgia botou, Érgia tá indo para lá. Santa Cruz de Capibaribe. Cochichola existe. Curitiba, e abriu o verbo lá, hein? Abriu o verbo lá e vai bombar, em nome do Senhor Jesus. Santa Rita, Arco Verde, Miqueias de Arco Verde. Marina Vitória, a esposa do meu pastor. Vitória, Espírito Santo, Soledade, Paraíba. Vanderi botou Nova York. Olha aí, ele vai para Nova York. Olha, já está profetizando, cara. Então, Lagoa Santa, Minas Gerais. Olha, João Pessoa. Gente, gente de vários lugares, cara. Fabiana da Zona Leste. Gente boa. Gente boa. Ei, Abraão. Oi. Hugo, Raposeiro. A raposa acabou, só tem o galo agora. Está amarrado, todo explicado. O Chile também, São Francisco aí, ó. Do Chile. Everton. O pessoal do Chile sempre assiste as nossas lives. Alex aí, lá de Minas Gerais. Alex é top demais. Profeta ali é profeta mesmo. Ali é profeta. Então, amigão, obrigado, viu, meu filho? Uma noite de bênção. Eu quero te agradecer também, né? Conheci seu filho ano passado de uma forma mais de convivência. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que você não ganhou para ele no Play, nem ele. Sérgio também falando aí. Sérgio mandou dizer, diga a ele para ver se ele ganha para mim, que ele tá ganhando uma para mim no Play. Sérgio é todo dia ele me liga, manda mensagem praticamente, a gente se tornou amigão, gente muito boa. Ei, eu quero te agradecer, Abraão, agradecer a sua esposa, vocês são um sucesso, obrigado pela oportunidade, né? Eu acredito muito que Deus conecta corações, né? Deus nos conectou, e cara, a gente tá aí, amém, a gente tá aí, brigadão mesmo. Agradecer a Guto, né? Guto quem indicou, né? Guto quem indicou na live. Foi. Ele escutou minha live no dia anterior e indicou. Obrigadão, Guto é top demais, gente muito boa. E vamos avançar. A gente tá correndo com a palavra da fé, como a chuva tá descendo, filho. Essa palavra tá molhando o Brasil e o mundo. Amém. Amém. Hugo lembrou bem aí. Amanhã a gente começa a nossa conferência, né? Top. A partir das 8 horas, nossa conferência, não vai ter live. Né? A gente vai estar bem envolvido na conferência, vai ser um tempo muito bom. Quem puder participar, não perca a nossa conferência, começa amanhã. Nós vamos ter ministro de fora e vai ter os ministros daqui. Inclusive, pastor Perillo é que vai estar ministrando, Rafa vai estar ministrando. Quem mais? Marcelo Saraiva. Cadê? Ainda está aí. Hugo, bota aí o nome dos caras aí. O Perillo. Rafael está pedindo para agradecer a ele. Agradeça a ele aí, vá. Cara, eu queria agradecer, Rafael, por tu me deixar sem gasolina. Bênção. E Silvia também. Silvia está desde o início aí falando. Silvia diz que você só deve a ela o amor, somente. Pronto.
Não, mas vai chegar o tempo. Tem que ela que Deus é bom. Valeu, homem de Deus. Pessoal, boa noite, Deus abençoe, muito obrigado. E obrigado por todo mundo ter participado, compartilhando aí com todo mundo, e foi bênção demais. Ei, Glória a muito Deus. obrigado, viu, Isaac? Muito obrigado mesmo. É nóis. Tchau, tchau. Eita, Deus é bom.